O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje a memória de São Lourenço, diácono e mártir. Os santos, os mártires, são sempre para nós um exemplo de como nós devemos viver a nossa vida de fé, a nossa vida cristã. Os santos, os mártires, foram verdadeiros discípulos de Jesus. Viveram a sua vocação na fidelidade total ao Senhor. Por isso que eles se tornam exemplo para todos nós. Jesus estava prestes a dar a sua vida, a entregar a sua vida. Como ele mesmo disse, eles não tomam a minha vida, eu que dou a minha vida, sou eu que me entrego. E diante dessa perspectiva da sua morte, Jesus não olhou como uma derrota, como um fracasso. Jesus não vê o lado negativo da sua morte, mas ele ensina para os seus discípulos que a sua morte tem um sentido, tem uma importância vital para todos. E que a morte é um aspecto da sua vida que tem grande importância para a vida de todos. A morte será um momento ao longo da sua vida. O que é mais importante é a sua ressurreição, é o final. Por isso, ele procura ensinar aos discípulos, usando uma imagem, uma linguagem que eles podem entender, o significado da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Ele faz esta comparação, dizendo que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua sendo um grão de trigo, sozinho. Mas, se ele é jogado na terra, ele produz muito fruto. Para que serve um grão de trigo, se ele não é colocado na terra, se ele não nasce, se ele não produz fruto?
Nós sabemos que uma semente, qualquer semente colocada na terra, ela, quando nasce, se torna uma árvore e se multiplica em frutos e beneficia tantas pessoas. Alimenta, se torna fonte de alimento e de vida para tantas pessoas. Vai se multiplicando sempre mais. Ao passo que, se ficar guardada essa semente, não serve, não perde o seu significado, o significado da sua existência. Porque toda semente, ela deve brotar, deve crescer, deve se tornar fonte de alimento para as pessoas, ou até mesmo para os animais, enfim, fonte de vida. E Jesus quer nos ensinar que assim é a sua vida. Ele passará pela experiência da morte, mas ele irá ressuscitar. E a sua ressurreição será motivo de salvação, instrumento de salvação para toda a humanidade. Por isso ele olha a sua morte como algo necessário, positivo, porque vai se tornar uma fonte de vida. E Jesus quer que assim sejam os seus discípulos. Jesus quer que os seus discípulos sejam pessoas capazes de entregar a sua vida pelos irmãos, no serviço ao próximo. O discípulo de Jesus não pode ser egoísta, não pode pensar em si mesmo, mas deve sempre estar voltado para Deus e voltado para os seus irmãos. Deve ter a consciência de que a vida cristã, ela tem sentido quando se torna um serviço dedicado, generoso para o bem do próximo. Não deve pensar egoisticamente em si e nos seus interesses, mas deve estar voltado sempre para o outro. Jesus diz: quem se apega à sua vida, perde-a. Isto é, quem pensa em si mesmo, volta-se para si mesmo, faz com que a sua vida se torne estéril, sem sentido. E quantas vezes nós encontramos pessoas que têm tudo na sua vida, mas não têm alegria, não encontram satisfação na sua existência. Ninguém pode encontrar o sentido da sua vida, nem pode encontrar alegria vivendo para si mesmo, fechado no seu mundo, acumulando bens para si. É como pegar uma semente e guardá-la. A vida encontra o seu sentido quando ela se torna doação, quando se torna serviço. Portanto, é perda de tempo acumular bens, viver a sua vida pensando em si mesmo. Não podemos viver egoisticamente, egocentricamente a nossa vida. A nossa vida deve ser sempre voltada para os irmãos. E São Lourenço nos ensina isso. Foi um perfeito discípulo de Jesus. Quando houve a perseguição naquele período, perseguiam os cristãos, ele foi pedido os bens da igreja.
ele apresentou os pobres, dizendo que eram a única riqueza da igreja. Aquilo que a igreja valoriza não são os bens materiais. A igreja não existe por causa dos bens que ela pode ter neste mundo, mas pelas pessoas. O verdadeiro bem, a verdadeira riqueza da igreja são as pessoas, porque as pessoas valem muito mais do que as coisas, ou as coisas não têm sentido se não estão a serviço das pessoas. Não podemos inverter as coisas como infelizmente se faz neste mundo. Se usa as pessoas para obter os bens, quando deve ser o contrário. Tudo aquilo que é bem material deve promover a vida das pessoas, deve servir para que as pessoas vivam melhor. São Paulo, nesta carta, nos convida a sermos generosos, e ele fala com autoridade, porque ele mesmo foi um homem, um missionário dedicado ao serviço aos irmãos, doa toda a sua vida, entrega toda a sua vida ao anúncio do Evangelho. E ele nos convida a sermos então pessoas dedicadas, generosas. Ele nos diz: quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Portanto, quanto mais se semeia, quanto mais se dedica à vida, se faz dessa vida serviço, colheremos muito mais frutos. Estaremos colaborando para que a igreja se torne a presença de Cristo, para que se torne instrumento de salvação, para que o Evangelho chegue a todos, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. E Deus mesmo é generoso para com aqueles que se dedicam ao seu serviço. Deus derrama abundantemente, abençoa o serviço daqueles que se dedicam com amor, abençoa a sua vida. Portanto, devemos semear a palavra de Deus com generosidade, com confiança, sobretudo levando esta mensagem da salvação, como nos convida a igreja, aquelas pessoas que estão mais distantes, aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que precisam de uma palavra de esperança para não desistirem na sua vida. Devemos ser instrumentos de Deus, verdadeiros discípulos missionários, como foi Paulo e como foi Lourenço, não pensando em nós mesmos, mas pensando nos nossos irmãos, aos quais nós somos enviados. E Deus está sempre conosco. Jesus nos convida a segui-lo. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Ser discípulo missionário significa, em primeiro lugar, seguir Jesus Cristo, seguir os seus passos, fazer aquilo que Ele fez, porque Ele é o caminho que nós devemos percorrer. Nele nós iremos encontrar a vida. Aprendamos dos mártires como se deve seguir Jesus Cristo, e que nós sejamos, neste tempo, discípulos missionários dedicados, fervorosos e dispostos a dar a vida ao serviço da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.